A paz de Cristo todos. Pastor Jefferson aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Deus abençoe a todos vocês. Estou com saudade, a gente não pôde ter aula no mês passado, né? No último sábado, devido às programações. Não pude também estar na semana antes, devido que a gente se organiza, irmão, a gente se planeja, né? E quando alguma coisa foge do planejamento, né? Acaba a gente se desprogramando, né? Então, reprogramando, estamos aqui nessa videoaula. Serão, serão aí algumas aulas sobre o Antigo Testamento, tá? É um panorama do Antigo Testamento. E se é um panorama, irmãos, não tem o objetivo um aprofundamento de livro por livro, tá? Mas uma apresentação de livro por livro, tá? E por isso vamos abordar aqui todos os livros do Antigo Testamento. Eu vou fazer nesta aula uma introdução geral, tá? Sobre os 39 livros do Antigo Testamento, como ele está organizado, a diferença da organização da Bíblia protestante para a Bíblia, né, hebraica, tá? Vou falar um pouquinho sobre a história do Antigo Testamento, então não de maneira profunda, mas de maneira bem panorâmica de verdade. E é isso aí. Mas antes de mais nada, vamos ler um texto e orar, né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo de número 5, 4 e 5, aliás. Gênesis capítulo de número 26, versículos 4 e o versículo 5, que diz assim: E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Pai em Cristo, quero exaltar o teu santo nome pela oportunidade de poder estar nesta hora, dando início a esta videoaula para os alunos do Básico em Teologia da Igreja do Parque Suécia, Terra de Adoradores. Eu peço a Ti a Tua bênção sobre cada um que estará agora, Senhor, meditando, refletindo, estudando acerca de todos os assuntos que iremos tratar. Pai, toma em Tuas mãos a cada um, ilumina a mente, repreenda todo impedimento e seja o Teu nome engrandecido na vida de cada um, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu tenho um livro aqui que eu queria indicar para vocês. É um livro de um professor, pastor, professor, um teólogo, mestre, doutor, na verdade, em teologia, especialista em hermenêutica, pastor Esdras Costa Bento. Ele tem essa obra aqui, junto com o escritor também, teólogo, professor, pastor Reginaldo Leandro Plácido. Então, eu indico esse material. Esse material aqui é da época que eu estudei, tá? A minha convalidação, e eu indico esse material para todos os alunos, tá? Não sei se dá para ver por causa do reflexo. Vou colocar aqui, isso aí, aqui, tá bom? Material indicado pelo professor, tá? Introdução ao estudo do Antigo Testamento, do pastor Esdras Costa Bento. Se eu não me falha a memória, ele é um dos diretores da FAECAD, tá? Professor que leciona na faculdade, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou até usar um pouquinho do conteúdo aqui, tá? Do conteúdo em torno das sínteses, ok? E a gente vai, nessa aula, apresentar de maneira geral, tá? O Antigo Testamento. Não tem
nenhum objetivo de aprofundamento, mas para a gente poder. Vamos lá. Então, o Antigo Testamento, como ele surgiu? É necessário entender que os primeiros textos do Antigo Testamento foram a chamada Torá, né? A Torá é uma designação, a terminologia hebraica, da língua hebraica, que significa instrução, mandamento, ordenanças. Tá? Então, a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa é a Torá. Que antes de ser escrita por Moisés, ela existia, mas dentro dos princípios da tradição oral, quer dizer, passando de pai para filho, de geração a geração, e dentro daquilo que remetia às experiências dentro de cada período, né, da humanidade. Então, Adão, né, Deus falava com ele no Éden, então presume-se de que Adão, diretamente a Deus, recebia de Deus algumas diretrizes, né? E essas diretrizes, através de Adão, era compartilhada, tanto a Eva, de Adão passando a Eva, e de Adão passando aos seus descendentes, os seus filhos. E isso independe do antes e depois do pecado, né? Assim sendo, esse compartilhamento de informações acerca das instruções divinas determinou a humanidade, até então, não havia uma escritura, né? Não havia uma escrita. Tá? Porém, isso era determinado mediante a tradição oral, a verbalização, né? A tradição oral, até chegar a Moisés, né? Até chegar a Moisés. Deus manda Moisés escrever tudo aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, né? Os escritos da Torá foram escritos por Moisés, né? É claro que não todos os escritos, né? Mas grande parte dele foi escrito por Moisés. Tem um texto bíblico que eu vou agora dizer para vocês, tá? Um texto da palavra de Deus que se encontra na Torá, no livro do Êxodo. Deixa eu só pegar aqui o versículo exato. Êxodo 17, 14. Tá? Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então, Deus determina a Moisés escrever todo o contexto, né, da história antes e depois de Abraão, e para que viesse a determinar aqui uma sentença. Mas Deus mandou aqui que viesse a escrever em um livro, né? Em um livro aqui, uma determinação de Deus, né? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente, para a gente verificar aqui outro texto. Ó, Êxodo 34, 27. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras
fiz aliança contigo e com Israel. Olha aí que interessante. A palavra usada, tá? A palavra aliança, né? Ela vem do termo brit ou berit, brit, né? Brit, aliança, tá? É um termo hebraico, ou berit, tá? Berit, acordo, aliança, compromisso, tratado, associação. Então você observa que é Deus que manda Moisés escrever a Torá. Lembrando que a Torá é o chamado, os 5 textos, né? Do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É importante você saber isso, ok? É importante você saber isso. É muito importante, ok? Um outro texto que vai determinar a ordem de Moisés a escrever está em Números, capítulo 17, versículo 2, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre seu bordão. Então, assim, você vê que Deus vai determinando a Moisés registros, né? E dentro desses registros, Deus manda escrever a Torá. Então, a Torá é o primeiro conjunto. Torá não é um livro, irmãos. Torá é um conjunto de instruções que Deus determina a Moisés escrever com a finalidade de instruir o povo de Deus, o povo de Israel, tá? Ao povo de Israel. Talvez você me pergunte aí, professor, a Torá serve para nós? Claro que serve para nós. Claro que serve para nós. Tá? Tem gente que diz que a Torá, o Antigo Testamento, não tem relevância para nós como igreja. Ela tem, sim. Gente, Lucas, capítulo 24, é Jesus que está falando. Tá? Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Lucas 24, 44 diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de quem, gente? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei de Moisés é a Torá, ok? Lei de Moisés é a Torá. Os profetas são os textos proféticos e os salmos são os escritos. Nós vamos trabalhar a divisão dos livros, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a divisão dos livros. Então, assim, é importante compreendermos isso, que a Torá, na sua forma escrita, como nós conhecemos hoje, ela veio a partir de Moisés. Mas essas leis, esses princípios, essas ordenanças, elas já existiam antes de Moisés. Então, é por isso que eu fiz questão de ler o texto de Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5, para que a gente possa compreender que as leis de Deus não veio a partir de Moisés. As leis de Deus já existiam antes de Moisés, tanto que o versículo 5 do capítulo 26 de Gênesis vai dizer: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Essa palavra lei, estatuto, preceito e mandato, no hebraico, é Torá, tá? No hebraico, significa Torá, ok? Então, seria até importante você
você anotar, ok? Você anotar tudo isso que a gente está passando para vocês, ok? A palavra, por exemplo, vamos lá. A palavra leis no hebraico é Torá, ok? A palavra mandatos é a Mishneh, Mishneh. Preceitos é a mitzvah, é a mitzvah. Estatutos é a shukar, shukar. E leis é a Torá, ok? Só para você ter, só por desencargo, para você entender aqui que a lei de Deus sempre existiu desde Adão e Abraão. Obedece essas leis porque eram princípios passados de pai para filho, tá? E era determinante isso. Agora, é importante a gente passar essa informação aqui, de que a família de Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 11, era conhecedora desses preceitos, era conhecedora desses estatutos, era conhecedora dessas leis, ok? No texto de Josué, capítulo de número 24, Josué vai dizer assim no versículo de número 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente nossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ó, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha a importância da gente poder entender isso aqui. Se Terá era o pai de Abraão e Naor e Arã, claro que morreu, todos eles eram politeístas. Josué está ratificando essa visão aqui. Porém, se tratando de politeístas, eles tinham vários deuses, mas também eram conhecedores da verdade. Agora, diante de Terá, Naor e Abraão, né, Deus escolheu Abraão para se revelar. Deus escolheu Abraão, irmão. Deus escolheu Abraão. Abraão não era bonzinho, Deus escolheu Abraão. Agora, não me pergunte por quê. Agora, o fato é que, de alguma maneira, Abraão, de alguma forma, se destacava dos outros. Porque a forma como Deus se revela a Abraão determina, de alguma forma, que Deus, pela sua onisciência, ele é conhecedor do coração de todos. E diante de uma promessa, o que se fará diante da promessa de Deus? Então, assim, eu entendo que é uma coisa que sobressaia, que seja sobressalente a uma compreensão da natureza humana em compreender. Então, isso é coisa de Deus, irmão. Deus escolheu Abraão. Agora, eu vejo gente dizer, porque Abraão era crente, porque Abraão já era temente. Meu irmão, Josué coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Ele vai dizer, olha, antigamente nossos pais, aí vai dizer, Tera, pai de Abraão e Naó, habitaram da além do Eufrates, serviram, olha aí, está no plural, serviram a outros deuses. Então, Abraão está nesse contexto aí, meu chapa. O que vai determinar? A eleição de Deus. Deus determina que Abraão seja separado. Por que Deus escolhe? Primeiro, eu entendo que Deus escolhe porque Deus conhece a nossa vida antes até mesmo de ser concebido. O salmista vai falar sobre isso. Antes que eu venha a ser concebido, tu já me conheces. Deus já havia dito com o profeta Jeremias, mesmo que desde o ventre da mãe já havia escolhido. Então, assim, é Deus, meu amigo. É Deus. É Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que dentro do conceito de salvação, ok? Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Mas diante do princípio da promessa,
daquilo que é estabelecido, dentro daquilo que é da soberania de Deus e da questão da, da, da onisciência de Deus, da presciência de Deus, então Deus já havia determinado Abraão a receber a promessa, sabedor dele, Deus, que Abraão iria persistir e perseverar na promessa. Então, é claro que isso é um conceito até então subjetivo e pessoal, mas eu entendo que é o pensamento mais adequado ao entendimento do porquê que Abraão, mesmo sendo politeísta, Deus assim o escolheu. E hoje, Deus escolhe quem para ser salvo? Deus escolhe alguém da feitiçaria, da idolatria? Deus escolhe em Cristo. Então, Deus escolhe em Cristo. Cristo é o elemento de eleição de Deus para a salvação. Ok? Então, que fique claro isso. Voltando à questão acerca da lei, então observe que eles serviam a outros deuses, mas não significa que eles não conheciam ao verdadeiro Deus. Eles conheciam o verdadeiro Deus. Então, determinou-se, né? Entendemos dessa forma que, mediante Deus, aquilo que Abraão obedeceu não é algo que ele recebeu somente a partir de Gênesis 12, mas entenda, quando o texto de Gênesis 26:5 vai falar que ele prosperou porque obedeceu às leis, preceitos e mandamentos, significa que existe algo que ele já conhecia anteriormente. Mediante o quê? Mediante aquilo que era remetido a ser ensinado de pai para filho. Ok? Qualquer dúvida, me retorne lá para que a gente possa compreender melhor. Então, nós passamos a entender nessa primeira parte de que os primeiros textos a serem escritos da Bíblia foi a Torá, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É importante falar também que, dentro de uma ordem cronológica, esses textos, dentro de uma composição da sua literatura, da sua autoria, foram os primeiros a serem escritos. Tá? Existe a consideração sobre o livro de Jó, mas o livro de Jó, alguns estudiosos entendem que o pano de fundo da história ela remete ao período patriarcal. Porém, a sua autoria, segundo a tradição judaica, é Salomão, segundo a tradição judaica. Tá? Outros estudiosos consideram que o texto de Jó foi escrito no período pós-babilônico, até por se tratar de um texto que tenha alguns capítulos escrito em aramaico. Aproveitando em falar sobre a linguagem do Antigo Testamento, a língua escriturística do Antigo Testamento é o hebraico, com alguns textos escritos em aramaico. Tá? O aramaico é uma língua arcaica, primitiva, da língua cananeia. Tá? Então, é uma linguagem primitiva que deu-se origem ao hebraico. O hebraico veio do aramaico primitivo. Tá? Por exemplo, Abraão era arameu. Arameu por quê? Porque ele veio da terra dos caldeus, da Caldeia, né? Aliás, perdão, eu falei cananeu, na verdade é caldeu, tá? Caldeia. Então vamos lá, recapitulando aqui para não confundir aqui as coisas. A língua hebraica, ela veio do aramaico, que é uma língua primitiva, que tem a sua raiz da linguagem caldeia, que é das regiões mesopotâmicas, né? Da Mesopotâmia, ali nas imediações do rio Tigre e Eufrates, ok? Só para a gente não confundir. Então, a língua hebraica ela surge com
a partir da saída de Abraão, junto com, né, o seu pai Tera, Naor, e aí, quando ele vai para uma terra, depois que sai de Harã, né, e vai para a terra de Canaã, e ali desenvolve, ali ele prospera, então há um desenvolvimento de uma linguagem específica. Eu não digo uma linguagem, mas é como se fosse o sotaque do Nordeste comparado com o sotaque do Carioca, né? Oxente. Então, essas considerações em torno da linguagem, o hebraico ainda se assemelha ao aramaico em alguns pontos, porém, dentro da sua forma. Por exemplo, a língua portuguesa, em Portugal, ela tem a sua forma distinta da língua portuguesa no Brasil, porém, elas são, né, a língua portuguesa no Brasil é filha da língua portuguesa em Portugal, mas tem as suas diferenças. É mais ou menos o que é o hebraico em relação ao aramaico. Tranquilo? Beleza. Beleza. Prosseguindo aqui, então, como surgiu os originais do Antigo Testamento? Como surgiu? Então, vamos lá. O que é o chamado cânon. Cânon vem do termo koné, né? Ela vem de uma terminologia grega, né? Canon, que significa retidão, vara de medir, né? Vara de medir. No hebraico é kiné, né? No grego é canon, que significa vara de medir, justamente para designar a ideia de retidão, tá? Então, o Antigo Testamento ele foi formado da maneira como nós conhecemos na nossa Bíblia Sagrada, tá? O Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, ele foi canonizado aproximadamente no ano 92, em, um, em uma reunião, em um concílio chamado Concílio de Jaminia, na cidade de Jaminia, que fica ali próximo do Egito, em Alexandria do Egito, e onde autoridades rabínicas ali selecionaram, houve a seleção de livros, até, e lembrando que aproximadamente no ano 92, depois de Cristo. Por que que eles resolveram canonizar os textos reconhecidos, né, como verdadeiros? Por quê? Primeiro, depois do período interbíblico, que é o período que o povo, depois do profeta Malaquias, 400 anos, surgiram muitas tentativas de inclusão de escrituras dentro daquilo que já era conhecido como escrituras sagradas. Então surgiram muitos livros apócrifos dentro dessa condição, tentando de alguma forma introduzir esses textos, introduzindo principalmente influências helenísticas da cultura grega, porque o paganismo grego até então, já além da metade do período interbíblico, lembrando que o que é o período interbíblico? O período interbíblico é o período de 400 anos do silêncio profético, tá? Onde não houve profetas se manifestando no povo de Israel. Então, durante 400 anos, quer dizer, entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, não houve manifestações de profetas, ok? Porém, durante esse período, devido à influência do Império Grego, a influência do próprio Império Romano no final desse período, determinou que surgissem escrituras com o objetivo de convencer, de persuadir o povo hebreu para uma cultura pagã, uma cultura do paganismo. O uso de feitiçarias, o uso de elementos que remetia ao paganismo, foi-se
tentaram introduzir esses falsos ensinamentos dentro da cultura judaica e trazendo, por exemplo, textos apócrifos. O que significa apócrifo? Significa não canônico, ou não válido, ou não aceito, ou não verdadeiro. Então, por que esses textos foram considerados não aceitos? E aí eu cito alguns, né? Por exemplo, o texto de Tobias, o texto de Enoque, né? O texto de Macabeus, o texto de... existem outros apócrifos também. Eu tenho aqui também uma relação de alguns textos apócrifos, tá? Por exemplo, primeiro Enoque, tá? Primeira, segunda e terceira Macabeus, tá? São os mais conhecidos, ok? Também tem a complementação do livro de Esther, quer dizer, outros capítulos, também do livro de Esdras, também é considerado apócrifo. O livro de Baruque, né? O livro de Baruque, também tem outros livros também de Baruque, né? Eclesiástico, o livro de sabedoria, né? Então, assim, são livros que não são reconhecidos como canônicos, primeiro, por quê? Porque não se tem comprovação do autor, tá? São livros contraditórios em relação à autoria, até por se examinar os escritos que foram apresentados na época, foram examinados que divergiam dos escritos dos autores, no caso, em relação a outros documentos. Foram feitas comparações e não foi constatado que esses escritos condiziam com o autor, não condiziam com o tempo, né? Não condiziam com o tempo em que provavelmente tenha sido escrito, né? Por exemplo, textos que foram apresentados no período que se dizendo que se remetia ao período mosaico ou do período davídico, são textos que foram constatados que foram escritos alguns anos antes do período ali do primeiro século antes de Cristo, o primeiro século depois de Cristo. Então foram constatados que eram textos extremamente recentes àquele período onde houve o concílio de Jaminia. E não se foi comprovado nada de que eram textos onde verdadeiramente se poderia conciliar a um texto canônico. Segundo ponto em que o texto não foi seguido é que são textos em que não obedecem à Torá. A Torá é o elemento principal, o texto principal para se considerar um texto canônico de todo o Antigo Testamento. Então, esse era o segundo critério, de que, de maneira doutrinária, os livros fossem um segmento da lei, da Torá. Tá bom? Tá bom? Então, nesse concílio foi separado os 39 livros canônicos do Antigo Testamento, e é justamente esses textos, ok, que compõem a nossa Bíblia Sagrada. Exatamente os textos que os judeus separaram como canônicos são os mesmos textos que nós, protestantes, temos em nossas Bíblias Sagradas. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. O Antigo Testamento tem as suas divisões. Na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica divide em três partes. Três partes. Quais são? Torá, primeira parte. É a Torá, que são os 5 livros da Torá, né? Segunda parte, a Neviim. Neviim são os livros dos profetas. E a Ketuvim são os escritos e os salmos. Ok? Já falei sobre a Torá, que são as instruções. A Neviim, que significa profetas, tá? E Ketuvim, que significa escritos ou salmos, né? São os livros que ali descrevem a história do povo hebreu.
É interessante falar que a divisão da nossa Bíblia protestante, ela já possui 4 divisões. 4. Primeiro, Pentateuco. Segundo, livros históricos. Terceiro, livros poéticos. E livros poéticos, né? Profetas maiores e profetas menores. Então, 4 divisões: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, né, maiores e menores. Então, Pentateuco, histórico, poéticos e profetas maiores e menores. Ok? Só para a gente poder recapitular aqui, a nossa Bíblia, a protestante, é dividida em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e os profetas, maiores e menores. Tá? Talvez eu acho que eu confundi lá atrás. É poéticos. Tá? Então, a primeira parte é chamada de Pentateuco, na nossa Bíblia. Tá? Na hebraica é Torá, na nossa é Pentateuco. Por quê? Penta vem de 5 e teucos é livros. Então, conjunto de 5 livros. Ok? Pentateuco significa conjunto de 5 livros. Penta é 5 e teucos são livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tranquilo? Livros históricos. São 12 livros históricos. Quais são os livros históricos? Ele já começa com Josué, Juízes, ok? Juízes. Depois, Ruth, ok? Ruth. Depois vem 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, quer dizer, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, aí vem Esdras, aliás, vem Esther, Esdras e Neemias. Por quê? São livros que vão descrever historicamente o processo de entrada do povo hebreu na Terra Prometida. Tá? E esse período vai até além do período monárquico, que é o período dos reis. Né? Podemos considerar que abrange até o período antes, durante e depois do cativeiro babilônico. Tá? Bem dizer, por isso que é chamado período histórico, porque abrange todo esse período aí. Se formos considerar o tempo, o time do tempo histórico, podemos aí considerar que esses 12 livros aí, eles abrangem um período de aproximadamente, vamos colocar aí, mais de 800 anos. Tá? Mais de 800 anos aproximadamente. Entre 700 e 800 anos de história. Tá? Abrange esse período dos 12 livros históricos aí. Tá bom? Terceira parte são os livros poéticos. Né? São os livros poéticos, que os quais fazem parte de uma composição poética hebraica, chamada poesia hebraica. Começa pelo texto, né? Pelo texto poético, tá? Desse período, né? O primeiro texto a se considerar é o texto de Jó. O texto de Jó é um texto poético, por quê? Pela forma como está apresentada, dentro de um estilo literário. O estilo do texto ele é poético. Ele apresenta até certo ponto uma narrativa, porém a forma dessa narrativa ela é apresentada de maneira poética. Porque entenda, irmãos, a poesia hebraica ela não é a mesma coisa da poesia no Ocidente, no Brasil.
A poesia brasileira, ela tem por grande característica a composição de rimas, né, e prosas, dentro de uma poesia rimada, musicada. A poesia hebraica ela é um pouco diferente. A poesia hebraica ela é extremamente carregada de figuras de linguagem, porém ela não tem a obrigação de rimas. Dificilmente você vai ver uma poesia hebraica rimada, porém ela é extremamente, ela possui símiles. O que é símile? Símile é o uso de frases diferentes, porém dentro de um mesmo sentido, tá? Então, frases similares, porém dentro de um mesmo sentido. É uma repetição, porém se utilizando de palavras diferentes. A poesia hebraica tem muito disso, muito, 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 tá? Então, o primeiro livro, né? O primeiro livro dessa composição em torno em torno da poesia é Jó, né? É Jó. Texto de Jó, depois vem os Salmos, não é isso? Jó, Salmos, Provérbios, aí depois vem Eclesiastes e por último Cantares de Salomão, né? A terceira parte são os livros poéticos. A quarta parte são os livros dos profetas. Profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12, né? Diferentemente a nossa Bíblia, a Bíblia hebraica, ela abrange todos os livros dos profetas menores em um só rolo, tá? Em um só escrito, ok? Então, esses livros dos profetas é chamado de um único rolo, né? Dos profetas menores, tá? Dos profetas menores. Vamos lá. Profetas maiores, né? Vamos lá. Os profetas maiores. Quais são os livros dos profetas maiores? Primeiro, Isaías, né? Depois, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, assim, é importante falar que eles são chamados, esses livros, profetas maiores, não é porque dentro da sua importância e relevância, mas são pela, pela grandeza literária, tá? Pela grandeza dos escritos. Então, comparando com os profetas menores, possui mais escritos do que os profetas menores, ok? E por último, os profetas menores, que são 12, que são profetas que profetizaram durante todo o período, né, histórico de Israel, que vai desde a entrada do povo à Terra Prometida, principalmente o período dos reis, né, e o período do cativeiro e pós-cativeiro. Então é um período que abrange muito tempo. Então são 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, né? Ageu, Abacuque, Zacarias e Malaquias. 12 profetas menores. 12 profetas menores. Eu vou pedir para você decorar isso aí, hein? Eu vou pedir para você decorar isso aí, tá? Não precisa, talvez, que decore dentro de uma ordem, mas eu vou exigir aí que você decore todos os livros, porque, irmão, não tem condições você fazer um curso básico em teologia e não decorar os textos do Antigo e Novo Testamento. Não tem condições, não tem condições. Você tem que saber, tá? Os livros, os 39 livros. Mas gente, você está estudando teologia, você está estudando a Bíblia Sagrada. E você não saber, no mínimo, os livros do Antigo e Novo Testamento, aí você está de brincadeira comigo. Aí você está jogando dinheiro fora, de boa, de boa. Se o curso não for relevante para você trabalhar a Bíblia,
tá? Que é o centro de todo o estudo teológico, é a Bíblia Sagrada. Se não vier daqui a sã doutrina, não tem parte com Deus, não tem. Então, irmão, eu estava ouvindo um camarada falando, fazendo é um comediante aí. Aí ele chegou falando de uma história de uma pessoa que aceitou Jesus, tal, e aquela coisa toda. E alguém chegou para ele e falou: poxa, você aceitou Jesus? E a pessoa falou: não, eu creio em Jesus, tal, pregando Jesus. E aí a pessoa disse assim: vem cá, de onde você conhece sobre Jesus? Aí ele: não, porque pregaram para mim, eu ouvi de Jesus e eu estou falando o que me disseram. Ele falou: mas de onde é extraído isso? Ah, da Bíblia. Ah, tá, da Bíblia. É da Bíblia que se extrai essa ideia de que Jesus é o Salvador. É, ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você lê a Bíblia? Aí a pessoa ficou sem resposta. Porque, na verdade, temos a mania de falar daquilo que ouvimos e não daquilo que buscamos. E a busca se dá na Bíblia Sagrada. Como é que eu posso falar de Jesus, sendo que a Bíblia é o principal elemento de testificação da existência de Jesus? Aí eu vou dizer assim: não, Jesus mora no meu coração. Mas Jesus mora no seu coração? Isso para mim não significa nada, porque no meu não mora. Então, da onde é que eu venho a entender que Jesus existe, que ele é Senhor e que vai voltar? Bíblia Sagrada. Então, se eu não tenho a Bíblia Sagrada como meu elemento de edificação, estudo e de fé, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar? Aí eu chego na maior cara de pau, falando, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ué, quantas vezes você lê a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia toda? Por isso a necessidade de se estudar o Antigo Testamento. Por isso a necessidade de se estudar o Novo Testamento. Por isso a necessidade de eu decorar os livros. Não vou decorar todos os versículos, gente, são 31.170 e tantos versículos, não tem como decorar tudo. Mas pelo menos a minha vida tem que estar dedicada à meditação e ao estudo da Santa Palavra. É necessário isso. Amém? Então prosseguindo aqui. Então, a Bíblia no Antigo Testamento, a nossa Bíblia protestante, é dividida em 4 partes: Pentateuco, histórico, poético e profético, ou profeta, tá? Na Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é chamado de Taná, ok? O Antigo Testamento é chamado de Taná. Por que é chamado de Taná? Porque é uma junção das letras iniciais de cada parte da Bíblia hebraica. T, N e K. Então, fazendo uma junção, né? Fazendo acho que é acróstico o nome que se dá, não é acróstico não, é acrônimo, fazendo um acrônimo, quer dizer, uma junção de letras que vão formar uma sigla, uma palavra, então é a Taná. Então, toda vez que você ouvir falar de Taná, é o Antigo Testamento hebraico. Ok, gente? Tranquilo? Então, assim, essa primeira aula foi uma aula genérica, tá? Para que a gente apresente a vocês o Antigo Testamento de maneira ampla, tá? De maneira geral e não de maneira específica. Na próxima aula, nós vamos já partir da síntese de livro por livro, a partir de Gênesis até o livro de Malaquias. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, vocês podem acionar a gente, tá? Deus abençoe. Até a próxima aula. Cada aula vai ter aí aproximadamente de 50 minutos a 1 hora, tá, gente? Para a gente também não ficar também alongando muito,
para não ficar tão cansativo. Então eu vou dividir aí por 50 a 1 hora cada aula, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Até a próxima aula, em nome de Jesus.